Você já sentiu o peso do pecado te afastando de Deus? Como se, por mais que tente, algo te puxa para trás. Hoje, revelaremos o segredo bíblico que transformou a vida de milhares e que Padre Pio usava para vencer tentações diariamente. Em 30 minutos, você aprenderá passos práticos para fortalecer sua fé, superar o pecado e viver a liberdade prometida por Deus. Não é apenas teoria, é uma mudança real. Fique até o final, porque sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Vamos começar essa jornada juntos? Você já sentiu aquela frustração de cair na mesma tentação, mesmo querendo mudar? O pecado é uma batalha que todos enfrentamos. Talvez seja a raiva que explode no trânsito, a inveja que surge ao ver o sucesso de alguém, ou a culpa que te prende ao passado. Não importa a forma, o pecado nos rouba a paz e nos afasta de Deus. Mas por que é tão difícil vencer? Você já tentou orações, promessas, até jejuns, mas sente que falta algo. A boa notícia? Você não está sozinho, e há um caminho claro para a vitória. Hoje, vamos revelar o segredo bíblico que mudou a vida de santos como o Padre Pio, um homem que enfrentou tentações intensas e venceu com a força de Deus. Ele não era perfeito, mas sabia onde encontrar a verdadeira força. Inspirado nas Escrituras e na vida de Padre Pio, este segredo é simples, prático e pode ser aplicado hoje. Não é sobre ser perfeito, mas sobre viver a liberdade que Deus promete. Em João 8,36, Jesus diz: "Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres." Essa liberdade está ao seu alcance. Nos próximos minutos, você descobrirá 3 pilares poderosos para vencer o pecado: conhecer sua raiz, usar a oração e a confissão como armas, e viver na graça com disciplina. Padre Pio nos mostra que é possível, e você também pode. Está pronto para dar o primeiro passo? Vamos mergulhar juntos nesse caminho de transformação espiritual. Acabamos de falar sobre a batalha contra o pecado e como Padre Pio nos inspira a buscar a liberdade que Deus promete. Mas, para vencer, precisamos começar pelo básico: entender o que é o pecado e de onde ele vem. Esse é o primeiro pilar do segredo bíblico que todo cristão precisa saber. Sem conhecer a raiz do problema, nossas tentativas de mudança são como lutar no escuro. Então, vamos acender a luz juntos, com a sabedoria das Escrituras e o exemplo de Padre Pio. A Bíblia nos dá uma visão clara sobre o pecado. Em Romanos 7,15, São Paulo desabafa: "Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço." Quem nunca se sentiu assim? Você quer ser paciente, mas explode em um momento de raiva. Quer ser generoso, mas a inveja sussurra em seu coração. Paulo nos mostra que o pecado não é apenas uma ação errada, é uma inclinação profunda do coração, uma força que nos puxa para longe de Deus. E qual é a raiz disso tudo? O orgulho. A autossuficiência. A ideia de que podemos viver sem depender totalmente de Deus. Padre Pio entendia isso como poucos. Ele enfrentava tentações ferozes, ataques espirituais que testavam sua fé dia após dia. Mas, em vez de negar suas fraquezas, ele as abraçava com humildade. Certa vez, ele disse: "Sem Deus, eu nada sou." Essa frase simples é poderosa. Padre Pio sabia que reconhecer nossa fragilidade é o primeiro passo para vencer o pecado. Ele não confiava em sua própria força, mas na graça de Deus. E é isso que precisamos aprender. O pecado começa quando nos colocamos no centro, achando que podemos resolver tudo sozinhos. Mas como podemos aplicar isso hoje? O primeiro passo é conhecer a si mesmo. A Bíblia nos chama a examinar nosso coração. Em Lamentações 3,40, está escrito: "Examinemo-nos e provemo-nos, e voltemos para o Senhor." Esse exame de consciência é uma prática antiga que Padre Pio fazia todos os dias. Ele refletia sobre suas ações, pensamentos e motivações, perguntando: onde eu falhei? O que me levou a isso? Essa reflexão não é para nos culpar, mas para nos libertar, trazendo clareza sobre o que nos afasta de Deus. Aqui vai uma prática simples que você pode começar hoje. Reserve 5 minutos antes de dormir para fazer um exame de consciência. Pegue um caderno ou até o bloco de notas do celular. Escreva 1 ou 2 tentações que você enfrenta com frequência.
Talvez seja a impaciência com um colega de trabalho, a preguiça que te impede de orar, ou um hábito que você sabe que não agrada a Deus. Seja honesto. Depois, pergunte a si mesmo: o que desencadeia isso? É o estresse? O medo? A falta de confiança em Deus? Anote o que vier à mente. Por exemplo, se você luta com a raiva, pode perceber que ela surge quando se sente desrespeitado. Essa é a raiz. Ao identificar o gatilho, você pode oferecer isso a Deus em oração, pedindo sabedoria para agir diferente na próxima vez. Padre Pio fazia isso constantemente. Ele dizia: humilhe-se perante Deus, e Ele te elevará. Essa prática de exame não é sobre se condenar, mas sobre se abrir à graça de Deus, que transforma nossas fraquezas em oportunidades de crescimento. Outra dica prática: escolha uma frase bíblica que te ajude a lembrar da humildade. Um versículo poderoso é Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Escreva essa frase e coloque em um lugar visível, como a tela do celular ou no espelho do banheiro. Quando a tentação vier, leia essa frase e lembre-se: você não está sozinho nessa luta. Cristo está com você, e Ele é maior que qualquer pecado. Padre Pio também nos ensina que conhecer o pecado exige vigilância. Ele dizia: o demônio é como um cão raivoso, mas está preso. Se você não se aproximar, ele não te morde. Isso significa que precisamos estar atentos aos momentos em que somos mais vulneráveis. Talvez seja quando você está cansado, estressado ou distraído. Identifique esses momentos e prepare-se. Por exemplo, se sabe que fica impaciente no fim do dia, planeje uma pausa curta para respirar fundo e orar antes de chegar em casa. Essa prática de vigilância e exame de consciência é o fundamento para vencer o pecado. Não é sobre perfeição, mas sobre progresso. Padre Pio caiu muitas vezes, mas nunca desistiu. Ele confiava na misericórdia de Deus e seguia em frente. E você também pode. Ao conhecer a raiz do pecado, você ganha clareza e força para lutar com Deus ao seu lado. Agora que entendemos a importância de conhecer o pecado e sua raiz, é hora de avançar para o segundo pilar do segredo bíblico, o poder da oração e da confissão. Identificar o problema é o primeiro passo, mas vencer o pecado exige armas espirituais poderosas. A Bíblia e a vida de Padre Pio nos mostram que essas armas estão ao nosso alcance. São ferramentas simples, mas transformadoras, que nos conectam diretamente à graça de Deus. Vamos mergulhar nesse pilar e descobrir como aplicá-lo hoje na sua vida. A Bíblia é clara sobre o poder da oração e da confissão. Em Tiago 5,16, está escrito: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Essas palavras são um convite à liberdade. A confissão nos limpa do peso do pecado, enquanto a oração nos fortalece para resistir às tentações. Pense nisso como uma dupla poderosa: a confissão remove a sujeira do passado, e a oração constrói um escudo para o futuro. Padre Pio viveu isso intensamente, e sua vida é um testemunho do quanto essas práticas podem mudar tudo. Padre Pio passava horas no confessionário, ajudando milhares de pessoas a encontrar a paz com Deus. Ele acreditava que a confissão era mais do que um ritual, era a chave para a santidade. Ele dizia: a confissão é a alma da santidade. Por quê? Porque, ao confessar, você não apenas admite seus erros, mas entrega suas fraquezas a Deus, abrindo espaço para sua misericórdia. Padre Pio também era um homem de oração incansável. Mesmo exausto, ele rezava o rosário diariamente, muitas vezes várias vezes ao dia. Para ele, a oração era como oxigênio para a alma, essencial para enfrentar as tentações. Mas como podemos trazer isso para a nossa vida cotidiana? Vamos começar com a confissão. Muitos cristãos deixam a confissão de lado, seja por vergonha, medo ou porque acham que não precisam. Mas a verdade é que todos precisamos. A confissão é como uma ducha espiritual, ela lava a alma e renova nossa conexão com Deus. Padre Pio dizia: confesse-se com frequência, porque o demônio teme a alma que se purifica. Então, aqui vai o primeiro passo prático: comprometa-se a confessar-se pelo menos uma vez por mês. Marque no seu calendário, como faria com um compromisso importante. Antes de ir, prepare-se.
Lembre-se do exame de consciência que mencionamos do primeiro pilar. Escreva seus pecados, reflita sobre o que te levou a eles, e leve isso ao confessionário com coração aberto. No confessionário, seja honesto. Não esconda nada por vergonha. O padre está lá para ser um canal da misericórdia de Deus, não um juiz. Padre Pio, mesmo sendo firme, acolhia as pessoas com amor, ajudando-as a se sentirem amadas por Deus. Quando você sai da confissão, experimenta uma leveza que só a graça de Deus pode dar. É como tirar um peso enorme dos ombros. Se você não se confessa há muito tempo, não espere mais. Marque sua confissão esta semana. Deus está esperando para te perdoar. Agora, vamos falar da oração. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave para o coração de Deus. Mas orar nem sempre é fácil, especialmente quando estamos ocupados ou desanimados. A boa notícia é que você não precisa de horas de oração para começar. Pequenos momentos diários podem fazer uma diferença enorme. Aqui vai o segundo passo prático: reserve 5 minutos por dia para orar. Escolha uma oração simples, como o Pai Nosso, a Ave Maria ou até uma frase do coração, como: Jesus, dá-me força para resistir à tentação. Se possível, reze o rosário, como o Padre Pio fazia. Ele chamava o rosário de a arma contra o mal porque ele nos conecta a Maria, que sempre nos leva a Jesus. Para criar esse hábito, use lembretes. Configure um alarme no celular para um horário fixo, como de manhã ou antes de dormir. Encontre um lugar tranquilo, pode ser no seu quarto, na igreja ou até no carro antes de começar o dia. Durante esses 5 minutos, peça a Deus força contra uma tentação específica que você identificou no exame de consciência. Por exemplo, se você luta com fofoca, peça: Senhor, ajuda-me a controlar minha língua hoje. Seja específico. A oração focada é poderosa porque alinha seu coração com a vontade de Deus. Padre Pio também nos ensina que a oração não é só pedir, mas ouvir. Depois de rezar, passe um momento em silêncio, deixando Deus falar ao seu coração. Talvez Ele te mostre uma solução, te dê paz ou simplesmente te lembre do seu amor. Em Filipenses 4:6, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. A oração nos ajuda a entregar nossas lutas a Deus, confiando que Ele está no controle. Outra prática inspirada em Padre Pio é combinar oração com pequenas intenções. Antes de rezar, ofereça sua oração por uma necessidade específica, talvez pela sua família, por alguém que te magoou ou até por sua própria conversão. Isso dá propósito à sua oração e te conecta com os outros. Padre Pio oferecia suas orações e sofrimentos pelas almas, e isso o mantinha firme mesmo nas maiores tentações. Por fim, lembre-se de que a oração e a confissão trabalham juntas. A confissão te limpa, e a oração te fortalece. Quanto mais você reza, mais fácil é resistir ao pecado. Quanto mais você se confessa, mais leve sua alma fica para orar. É um ciclo de graça que Padre Pio viveu e que você pode viver também. Comece pequeno, mas comece hoje. 5 minutos de oração e uma confissão mensal podem transformar sua vida espiritual. Acabamos de ver como a oração e a confissão são armas poderosas para vencer o pecado, como o Padre Pio nos ensinou. Agora, chegamos ao terceiro pilar do segredo bíblico: viver na graça e na disciplina. Conhecer o pecado e usar a oração são passos essenciais, mas a vitória duradoura vem de permanecer em Cristo, vivendo uma vida ancorada na graça dos sacramentos e na disciplina espiritual. Este pilar é sobre construir uma vida que reflete a liberdade que Jesus promete. Vamos descobrir como o Padre Pio viveu isso e como você pode aplicar hoje. A Bíblia nos dá a base para esse pilar em João 15:5, onde Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Essas palavras são um lembrete claro: nossa força contra o pecado não vem de nós mesmos, mas de nossa união com Cristo. Viver na graça significa permanecer conectado a Ele, como um ramo ligado à videira, recebendo sua vida através dos sacramentos, especialmente a Eucaristia. Mas essa conexão exige disciplina, pequenos atos diários que fortalecem nossa vontade e nos mantêm no caminho de Deus. Padre Pio é um exemplo perfeito disso.
Sua vida era centrada na Eucaristia. Ele dizia: a Eucaristia é minha força. Cada missa que ele celebrava era um encontro profundo com Jesus, que o renovava para enfrentar as tentações. Além disso, Padre Pio praticava pequenas mortificações, como o jejum ou renunciar a confortos, para treinar sua vontade contra o pecado. Ele sabia que a disciplina espiritual não é sobre sofrimento por si só, mas sobre dizer sim a Deus em cada escolha. Sua vida nos mostra que viver na graça é um compromisso ativo, não algo que acontece por acaso. Como podemos aplicar isso hoje? O primeiro passo prático é fazer da Eucaristia o centro da sua vida espiritual. Comprometa-se a participar da missa pelo menos uma vez por semana, além do domingo, se possível. Quando receber a Eucaristia, faça-o com intenção. Antes da comunhão, peça a Jesus: Senhor, fortalece-me contra o pecado que me afasta de Ti. A Eucaristia não é apenas um ritual, é o próprio Cristo entrando em você, trazendo a graça que transforma. Padre Pio dizia que cada comunhão bem feita nos deixa mais fortes para a próxima batalha espiritual. O segundo passo é praticar a disciplina através de pequenas mortificações. Não precisamos de gestos extremos como os de Padre Pio, mas de escolhas simples que treinam nossa vontade. Por exemplo, renuncie a algo pequeno todos os dias. Talvez seja aquele café extra, alguns minutos nas redes sociais ou uma reclamação que você evita. Ofereça essa renúncia a Deus, dizendo: Senhor, faço isso para te amar mais. Essas pequenas vitórias fortalecem sua alma, como exercícios fortalecem o corpo. Padre Pio dizia: o sacrifício purifica a alma e a prepara para Deus. Comece com algo viável, como pular uma sobremesa uma vez por semana, e aumente gradualmente. Outra prática poderosa é manter a palavra de Deus viva no seu dia a dia. Escolha um versículo bíblico que te inspire a confiar na graça de Deus, como João 15,5, sem mim, nada podeis fazer. Escreva esse versículo em um cartão ou coloque-o como papel de parede no celular. Leia-o sempre que sentir a tentação se aproximando. Esse lembrete visual te ajuda a focar em Cristo, especialmente nos momentos de fraqueza. Padre Pio carregava trechos das Escrituras no coração, e isso o mantinha firme mesmo nas maiores provações. A disciplina também envolve criar rotinas espirituais. Além da oração diária que mencionamos no segundo pilar, adicione um momento de gratidão ao seu dia. Por exemplo, ao acordar, agradeça a Deus por 3 coisas: sua vida, sua misericórdia e a chance de recomeçar. Essa prática te mantém conectado à graça e combate o desânimo, que muitas vezes abre a porta para o pecado. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia nos exorta: em tudo dai graças. A gratidão nos ajuda a ver que Deus está presente, mesmo nas lutas. Padre Pio também nos ensina a confiar na misericórdia de Deus, mesmo quando caímos. Ele dizia: levante-se sempre, sem nunca desistir. Viver na graça não significa nunca falhar, mas voltar para Deus com confiança após cada queda. Se você pecar, não se desespere. Corra para a confissão, receba a Eucaristia e recomece. A disciplina é sobre perseverança, não perfeição. Cada passo que você dá em direção a Deus te torna mais forte contra o pecado. Por fim, lembre-se de que viver na graça é uma jornada comunitária. Padre Pio não vivia isolado, ele se cercava de pessoas que o apoiavam espiritualmente. Encontre uma comunidade, como um grupo de oração ou amigos de fé, para compartilhar suas lutas e vitórias. Em Hebreus 10, 24-25, a Bíblia diz: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando nossa reunião. Juntos, vocês podem se encorajar a viver na graça e na disciplina. Este terceiro pilar, viver na graça e na disciplina, é o que sustenta a vitória sobre o pecado. Padre Pio nos mostra que, com a Eucaristia, pequenas mortificações e confiança em Deus, podemos viver a liberdade que Cristo promete. Comece hoje, com um passo simples, e veja como Deus transforma a sua vida. Chegamos ao final desta jornada, e agora você conhece o segredo bíblico que transformou a vida de Padre Pio e pode transformar a sua. 3 pilares poderosos para vencer o pecado. Primeiro, conhecer o pecado e sua raiz, usando o exame de consciência para identificar o que te afasta de Deus. Segundo,
abraçar o poder da oração e da confissão, armas espirituais que limpam a alma e te fortalecem diariamente. Terceiro, viver na graça e na disciplina, permanecendo unido a Cristo através da Eucaristia e de pequenos atos de renúncia. Esses pilares não são apenas teoria, são passos práticos que você pode começar hoje. Padre Pio enfrentou tentações intensas, mas nunca desistiu. Ele dizia: não temas, Jesus está contigo. Essa é a chave, confiar na misericórdia de Deus. Você não precisa ser perfeito, mas precisa dar o primeiro passo. Lembre-se de Romanos 8,37, em tudo somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. A vitória já está garantida em Cristo, você só precisa viver isso. Então, não deixe para amanhã. Faça um exame de consciência hoje, antes de dormir. Reserve 5 minutos para orar o rosário ou uma oração simples. Marque sua próxima confissão e vá à missa com o coração aberto. Cada pequeno passo te aproxima de Deus. O que Padre Pio nos ensina é que a batalha contra o pecado é diária, mas Deus é maior que nossas fraquezas. Quando você cair, levante-se, confesse-se e recomece. A graça de Deus está sempre disponível, pronta para te transformar. Comece com um compromisso pequeno, escolha uma das práticas que compartilhamos, um exame de consciência, 5 minutos de oração, uma mortificação, e faça por uma semana. Você verá a diferença. Este é o momento de agir. Deus está te chamando para uma vida de liberdade e paz. Como o Padre Pio dizia, coragem, Deus nunca abandona quem confia nele. Pegue essa coragem agora e dê o primeiro passo. Sua vida espiritual pode mudar hoje. Acabamos de explorar o segredo bíblico que Padre Pio viveu para vencer o pecado, e agora é com você. Esses 3 pilares, conhecer o pecado, orar e confessar, viver na graça com disciplina, são o caminho para a liberdade espiritual que Deus promete. Se este vídeo tocou seu coração, não guarde isso para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Um amigo, um familiar, ou até nas suas redes sociais, sua partilha pode transformar uma vida. Quer dar o próximo passo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Padre Pio dizia: a paz de Jesus é o maior tesouro da alma. Que essa paz esteja com você enquanto você dá os primeiros passos nessa jornada. Não se sinta sozinho, Deus está ao seu lado, e a intercessão de Padre Pio te acompanha. Comece pequeno, confie na misericórdia de Deus e viva para Ele hoje. Obrigado por estar conosco. Que a Virgem Maria e Padre Pio te guiem para mais perto de Jesus. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja sempre com você.